Então vamos lá, a pedidos aí, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre Bitcoin, né? 4 motivos pelos quais eu invisto ali em Bitcoin, compro Bitcoin todos os meses. Raul, Bitcoin é investimento? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque Bitcoin não produz nada, Bitcoin não tem funcionário, Bitcoin não deveria crescer. Só que, por alguns motivos que a gente vai conversar aqui no decorrer desse vídeo, você vai entender que ele pode sim acabar sendo um bom investimento ali, de certo modo, porque vai se valorizar muito ainda ao longo dos anos, pelo menos na minha percepção. Lembrando sempre, como sempre em todos os vídeos desse canal, isso não é uma recomendação de compra. Você não deve comprar ou vender nada baseado em videozinho de YouTube, né? Se você ficar fazendo isso, no longo prazo você vai ser uma pessoa que vai perder muito dinheiro, tá? Outro detalhe, nesse vídeo aqui a gente não vai falar sobre como comprar Bitcoin na prática. Por quê? Porque se vocês se interessarem por isso, eu preciso fazer um vídeo dedicado só à compra, só ao investimento e proteção de carteira do Bitcoin, né? Então aqui, se você quiser que essa série continue pra gente fazer ali, comprando Bitcoin, investindo na prática, mostrando como é que funciona, mostrando como armazena, a gente teria que fazer uma série de vídeos. E eu só vou fazer essa série de vídeos se vocês estiverem interessados. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, primeiro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal usualmente de bolsa de valores, tá? E você pode clicar no seu like aí, deixar o seu comentário aqui pedindo a continuação. Então fala assim, Raul, continua com essa palhaçada aí, que eu vou continuar, entendeu? Se vocês quiserem que eu continue com essa palhaçada. Senão, a gente volta de novo pro conteúdo anterior. Por quê? Porque a gente tem que saber se vocês estão interessados ou não. E o melhor sensor pra mim é o número de views e a quantidade de comentários. É óbvio, né? Todo mundo funciona assim. É só assim que eu sei a opinião de vocês. Então vamos lá. Primeiro motivo pelo qual comprar bitcoins pode ser uma excelente ideia, né? A primeira razão é porque o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Raul, deflacionário, eu já tinha ouvido inflacionário, né? Que é uma coisa que sofre inflação. Agora, deflacionário eu nunca tinha ouvido. Então, se a gente pegar ali o valor do real, né, ao longo dos anos ali, se você pegar R$100 em 1º de janeiro de 1995 ali, então imagina, você tinha R$100 em 1995 ali. 1º de janeirão, você recebeu 100zão, falou, tô montado ali, o salário mínimo da época era quase isso. Tô montado ali, 100zão no bolso, você fala, putz, então vou ali gastar, né? Você fala, esqueceu ele, deixou na gaveta, pegou ele ontem. Então seus R$100 teria perdido ali mais de 4 vezes o valor de compra dele, né? Para você ter R$100 daquela época nos valores atuais, você precisaria aí de R$527,45. Não, eu não li errado. Não, eu não estou louco. O real perdeu mais de 4 vezes o seu valor de compra, né? Então você pode ver aí nesse dado corrigindo o IPCA pelo próprio IBGE, que é quem faz essa medição ali. R$100 o valor nominal, né? Para hoje você teria que ter para fazer a correção, você teria que fazer uma correção de 5,27 vezes, né? Então você teria que ter R$527,45 ou 427,44% de perda de valor, né? Então é o seguinte, mesmo que você tenha o mesmo R$100 ali daquela época até hoje, ele ainda vale, porque nós não mudamos de moeda. O real é a nossa 10ª tentativa de moeda e a 3ª mais durável, aí o resto durou muito menos tempo. Então você consegue perceber o poder da inflação corroendo seus ganhos. Por isso que quando você vai no supermercado, você sente cada vez mais você está conseguindo comprar menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro, né? Quando você era pequeno ali, somente dava R$10, você fazia uma feira de um mês. Hoje em dia, você com R$10 você compra um tic-tac. Então é isso, um Kinder Ovo quase do preço no apartamento, é o nível que a gente chegou, né? Então esse processo está acontecendo agora mesmo com o seu dinheiro, isso não parou de acontecer, o processo de inflação é normal para o governo, tá na meta do governo, o governo tem uma meta de inflação, ele fala assim, ó, a gente vai ter uma meta aqui de inflação para esse ano, a meta é ficar em 4%, eles têm uma meta, já quer perder o valor ali para garantir que a economia vai girar aí, uma série de fatores. Eu não sou muito favorável a isso, mas existe uma estrutura de pensamento por trás aí da inflação econômica, e como eu nunca fui ministro da economia nem de bairro, né, imaginando um país, eu não tenho ali skin in the game, né, não tenho como falar sobre isso, porque eu não sei fazer isso. Então a gente tem que confiar aí em pessoas que sabem um pouco mais disso sobre a gente, do que a gente. O que eu sei de economia me diz que é uma má ideia, tá? Me diz que mostra que ao longo dos anos a gente está cada vez mais entrando num processo complicadíssimo de sair aí, fora que
especulação imobiliária no Brasil tem aumentado ali. Antigamente, para comprar uma casa, às vezes era 20 salários, né? Hoje em dia está em torno já de a pessoa passa 30 anos pagando. Não sei se está dando muito certo, não. Mas eles estão falando que tá, então tá dando certo. Então, se você pegar ali como que acontece o processo da inflação antes, né? Se você pegar hoje em dia, não é só o real, tá? Nenhuma moeda aí, ela é lastreada mais, eles não tem lastro nenhum. Essas moedas são impressas, é simplesmente papel colorido emitido pelo governo. E antes disso, como funcionava, né? Quando a moeda ainda era lastreada. Se você pegar ali dos anos nos Estados Unidos, tá? De 1800 a 1900, por que no Brasil não dá pra fazer isso, Raul? Porque o Brasil mudava de moeda toda hora, era um peteco e a gente não tem como pegar assim tão fácil, mas o dólar é um bom exemplo. Então, nos Estados Unidos de 1800 a 1900, a inflação acumulada em 100 anos foi de menos 33%, 33,34%, né? Então foi negativa. Você ganhou poder de compra. Por quê? Porque o dólar estava lastreado no ouro, né? Não tinha uma emissão descontrolada de moeda e a economia crescia. Quando a economia crescia, o seu dinheiro ganhava o poder de compra. Isso significa ali que você teria ganhado, né, em 100 anos ali, de 1800 a 1900, 33,34% de poder de compra. Então os países ali eram deflacionários quando a moeda era lastreada, né? O padrão ouro que a gente chamava. Antigamente cada nota, né, ela tinha um valor em ouro no banco. Inclusive você podia trocar de volta. O Banco Central te dava a quantidade em ouro e tudo. Eles desmancharam isso aí lá em 1974 no dólar. E aí acabou o fim do padrão ouro aí, né? Acabou o padrão ouro, né? Foi o fim do padrão ouro. A inflação acumulada depois que acabou o padrão ouro, então de 1974 nos Estados Unidos a 2018 foi de 2.000%, tá? Então ele perdeu, né, mais de 2.000% de poder de compra aí nesse período de 1974 a 2018. Pouco tempo que parou o padrão ouro. Eles estão falando que isso é melhor, né? Que isso está funcionando, que isso aí é uma maravilha. Eu acho que vai dar problema em algum momento, mas não somos aqui ministro da economia, né? Então a gente não tem como saber desse tipo de coisa com propriedade ali, né? Você precisaria ter pego um país e controlado ali para poder dar opinião sobre isso. Senão, sua opinião é uma opinião meio vazia. Tá, e o que o Bitcoin tem a ver com isso? O Bitcoin, ao contrário do real e do dólar, ele tem uma quantidade limitada. Então o Bitcoin foi limitado na programação do código ali, quando o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é um cara ou um grupo de pessoas, quando ele criou ali o sistema do Bitcoin, na blockchain, desenvolveu toda a ideia, ele definiu que existia então 21 milhões de bitcoins na história da humanidade. Nunca mais vai ser criado nenhum bitcoin além disso. E aí está definido na programação do Bitcoin, então, um limite de 21 milhões. Como esse limite é fixo, ele não vai crescer e cada vez mais pessoas vão querer ter bitcoins, hoje em dia, né, já tem um grupo de pessoas que tem bitcoins, mas você imagina, tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Vamos supor que 2 bilhões começou a usar bitcoin e vai existir só 21 milhões de moedas, a gente vai ter uma moeda ali, não dá nenhuma moeda para cada um, né? Então seria um problema ali. Então você ia ter uma quantidade depois da vírgula, porque pode ser dividido em satoshis ali e tudo. Só que ia valorizar demais. Por ser uma moeda deflacionária, como você já conhece a velha regra de mercado de oferta e demanda, quanto mais pessoas querem uma coisa e menos oferta tem dessa coisa, mais o preço aumenta. Então o Bitcoin é uma moeda deflacionária. Ao contrário do dólar e do real, o Bitcoin não vai ser criado extraordinariamente e além disso, né, as moedas já criadas de Bitcoin, elas podem ser perdidas ali. Muita gente já perdeu dinheiro em Bitcoin, né? Inclusive eu. Você pode clicar aqui e colocar num vídeo, burro perde 1,1 milhão em Bitcoins. Eu não tinha 1 milhão de Bitcoins, tá? Teria 1 milhão de reais em valores corrigidos. Isso aí foi um baitzinho ali da alegria, mas hoje em dia valeria até mais que isso, tá? Na época desse vídeo, até hoje já se valorizou. E outra coisa, por exemplo, é que além dela ser uma moeda deflacionária, e só existe 21 milhões, vários bitcoins são perdidos para sempre. Pessoas morrem, não deixam a senha das suas carteiras e etc. E como ele é uma plataforma muito segura, não tem como recuperar. Então ali, o fundador do exchange canadense, vou botar a notícia aqui para vocês, morreu e deixou 700 milhões em criptomoedas perdidos para sempre, né? Simplesmente sumiu. Então essas moedas jamais vão ser recuperadas. Então vai existir menos de 21 milhões de bitcoins em circulação. É uma moeda extremamente deflacionária. É uma moeda que não vai sofrer processo inflacionário. A tendência, então, do Bitcoin, né? A tendência é se valorizar ao longo dos anos. Eu vou mostrar um pouco mais isso para vocês no último motivo. Então, primeiro motivo, uma moeda deflacionária não sofre inflação, não está sujeita à impressão dos bancos centrais ao redor do mundo, não tem um controle ali, né? Então, o segundo motivo aqui pelo qual o Bitcoin é uma excelente ideia é que ele não é um sistema centralizado. O que é um sistema centralizado? Se eu vou transferir para você dinheiro, por exemplo, eu vou aqui, o Raul vai transferir dinheiro para o José. O José ali que vai receber meu dinheiro, eu vou transferir para ele pelo banco. Esse sistema é centralizado. Eu falo para o banco, né, Bradesco, transfere esse dinheiro aqui para o Itaú. Aí vai lá, passa pelo Banco Central, todo mundo, gera um registro, e chega no José lá. Não sei qual é o procedimento exato, mas é mais ou menos isso. Um banco informa o outro, um rolo danado aí. E aí,
aí uma entidade regulou isso aqui. Se o Bradesco pode ir lá, se a gente sofrer um processo, se eu processar o José, né? Eu posso falar, ó, José, eu te paguei. O José vai falar, ó, você não me pagou. Aí vem o Itaú e fala, ó, pagou sim, porque no dia tal saiu a transferência daqui e o Itaú tem fé pública ali, né, de banco e tal, e ele é confiável, né, pro governo, ele vai falar que quem tá certo e quem tá errado, pronto, tá definido. No Bitcoin não é assim, toda transação gera um registro, todo mundo pode checar, é um sistema distribuído, né? Imagina que é o contrário, tá eu e o José aqui na frente do YouTube para vocês ao vivo, eu dou R$100 pro José, ele fala que eu não paguei ele. Todos vocês que assistiram, vocês vão chegar aqui e falar assim, pagou sim, que a gente estava vendo o vídeo ao vivo, ele te pagou e você foi embora. Tava todo mundo de prova, tinha 15 mil pessoas vendo essa transação aí, só que no Bitcoin é todo mundo. Todas as transações de Bitcoins podem ser verificadas. Elas são anônimas, porque você verifica por um número ali, mas gera um registro eterno na blockchain, né? E toda vez que uma nova transferência é feita, todos os blocos, ou quando um novo bloco é criado na blockchain, todos os blocos anteriores são validados por esses sistemas independentes. É um pouco mais complicado de entender isso, se vocês tiverem dificuldade, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, não quero ficar falando aqui, mas a principal vantagem é ser um sistema descentralizado. Muita gente pensa que existe ali uma empresa que controla o Bitcoin e tudo mais. Não existe, tá? Não funciona nesse formato. Ele não depende de nenhuma empresa, de alguém específico que fica ali controlando o Bitcoin, ou de uma corretora, ou de um banco, ou de um sistema. O Bitcoin não depende de nada disso. Ele é simplesmente um sistema distribuído onde ele pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ligar aqui um computador e começar a verificar lá como é que estão organizadas essas transações. Qualquer pessoa pode criar uma empresa para fazer essa mineração, para receber uma pequena quantidade de Bitcoin. Então é um sistema distribuído. Então o governo, mesmo que o governo quisesse perseguir o Bitcoin ou proibir, sei lá o que, ele não conseguiria desativá-lo, porque ele depende de uma infinidade de pessoas. Ele poderia até baixar o valor dele de alguma maneira, mas a ciência por trás do Bitcoin ali não permite com que ele desative esse sistema. Não tem como eles fazerem isso só vocês tirarem a internet das nossas casas e tudo e fizer uma perseguição mundial, né? Teria que ser uma reunião de todos os governos do mundo para começar a perseguir. Então é um sistema ali que não pode ser impresso moeda, não tem um registro de marca, alguma coisa que o governo possa utilizar ali, proibir, fazer alguma coisa, ele pode no máximo tentar regular, alguns governos podem tentar proibir, mas isso inclusive faria mais pessoas comprar bitcoins, né? Porque aí você fica com medo do governo, o governo sendo autoritário, você vai comprar mais bitcoins, como é o terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, o Bitcoin é um sistema distribuído. Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a blockchain e tudo, você pode comentar aqui que eu explico também, né? Só que é um vídeo que a gente vai levar um pouco mais de tempo. Eu precisaria de uma meia hora ali, tem uma aula dessa no curso, então eu sei quanto tempo leva para ser feito. Precisaria de uma meia hora ali para explicar para vocês como funciona o sistema do Bitcoin, da blockchain, de modo geral. O que eu dei uma simplificada, a única coisa que você precisa saber é, os sistemas de hoje são centralizados, o Bitcoin é um sistema distribuído. O sistema econômico do Brasil e dos outros países é tudo centralizado, né? Tem uma entidade reguladora, o Banco Central, ou o Fed, né, nos Estados Unidos, cada país tem o seu sistema ali, que se liga com outros sistemas também centralizados e que garantem a segurança da rede. O Bitcoin é um sistema distribuído e o que deixa isso muito mais difícil de ser ali invadido, hackeado, né? Não tem um sistema para você invadir, hackear o Bitcoin, tá? Você precisaria ali ter mais de 50% do poder computacional da rede inteira. E aí, para invadir o Bitcoin, para hackear o Bitcoin, que não seria hackeado, né? Você simplesmente ia ter vencido mesmo por quantidade de poder computacional. Só que aí, nesse caso, a partir do dia que você fizesse isso, ele perderia toda a segurança e, portanto, uma moeda não valeria mais nada. Então, é uma coisa sem prêmio. Você pode até conseguir fazer, se você fosse muito bilionário aí, né? Talvez um dia, com o poder computacional de hoje é difícil, mas talvez no futuro seja possível, só que você faria esse investimento e imediatamente o Bitcoin perderia o valor, né? Então seria um investimento inútil você conseguir quebrar a segurança da blockchain, porque você não receberia nada como prêmio por isso, né? Então aqui a gente vai agora para o terceiro tópico, que tem justamente a ver com o seu sistema distribuído. Transferências descomplicadas. Então é o seguinte, se eu quisesse, imagina que agora a gente está aqui, né, sexta-feira à noite, né? Você quer aqui, agora que eu te transfira um dinheiro nesse horário. Hoje, pelos sistemas que a gente usa, é simplesmente impossível, né? Eu não posso te transferir um dinheiro sexta-feira após o expediente bancário. Se eu te transferir o dinheiro hoje, só vai cair segunda-feira. Sendo TED ou DOC ou qualquer coisa, não cai agora, porque o sistema é simplesmente horrível. Se eu quiser sacar, eu tenho ali 200 mil reais no banco, se eu quiser sacar 200 mil reais agora, eu não posso, porque o banco simplesmente não me deixa, eu não conseguiria sacar esse dinheiro agora, nem amanhã, nem domingo. Se eu precisasse desse dinheiro, eu não poderia, mesmo o dinheiro sendo meu, eu não posso transferir, não posso sacar, não posso fazer nada com esse dinheiro no fim de semana. O Bitcoin não funciona dessa forma. Ele é ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu posso transferir qualquer quantidade para onde eu quiser, da forma que eu quiser. Então se eu quiser pegar agora todo o meu dinheiro que está em Bitcoins e transferir daqui para uma outra pessoa na Inglaterra, esse dinheiro vai chegar lá com mais ou menos, eu posso escolher a
transferência rápida ou lenta, pode ser ou 9 horas ou 15 minutos, tá? Eu posso escolher dependendo da taxa que eu quiser pagar. Ninguém tem nada a ver com isso. Não preciso fazer câmbio, não preciso fazer transferência tal, não preciso autorização do governo, não preciso declaração, não preciso de explicação para esse dinheiro, não preciso de absolutamente nada. Eu simplesmente pego meu dinheiro e transfiro para lá. Então, são transferências extremamente descomplicadas. Então, enviar dinheiro daqui para alguém no Japão, na Inglaterra, tem a mesma dificuldade de enviar dinheiro daqui para o meu prédio da frente. Não muda nada. Por isso, é um sistema muito mais inteligente, né? É muito mais fácil do ser humano funcionar com um sistema igual a esse. É claro que ele não vai substituir a economia tradicional inteira, eu não acredito nisso, tá? Eu acho isso utópico, mas eu acredito que cada vez mais pessoas vão querer ter quantidades maiores em bitcoins justamente por essa liberdade, ter um controle sobre o seu próprio dinheiro e sem contar que você vira seu próprio banco, né? Você não está à mercê das leis, né, de imposto. Ah, o Brasil vai cobrar X de imposto sobre fortunas. Em Bitcoin não. Então, é aquilo. Não tem como, né? Nenhuma lei autoritária pode pegar, porque você poderia transferir esse dinheiro de um lugar para outro, né? Essa chave ali não poderia ser invadida, não pode ser uma conta bloqueada pelo governo, e por isso que o governo não gosta do Bitcoin, é óbvio. E quando isso acontece, justamente por conta desse tipo de problema, a gente vê uma adoção cada vez maior de Bitcoins em países durante crises, né? Você vê o processo inflacionário ali da Venezuela. No ano de 2019, a Venezuela sofreu mais de 800% de inflação, uma coisa extremamente alta, né? Tava um problema grave ali, e no país era proibido comprar dólar, qualquer coisa. O que os venezuelanos fizeram? Correram para o Bitcoin. Aqui você vê um aumento, né, da compra de Bitcoins na Venezuela no ano de 2019. Muito interessante, e é justamente o que eu acho que vai acontecer quando mais pessoas descobrirem a rede do Bitcoin, né? Então a gente vai ver cada vez mais pessoas começando a usar justamente para fugir, né? Primeiro, dessa impressão de moeda aleatória que gera inflação, né? Eles imprimem muito dinheiro, injeta muito dinheiro na economia, perdendo o seu poder de compra. Aí a gente tem um sistema ali completamente centralizado, né? Um sistema que você não tem a segurança, você fica à mercê de um monte de entidades reguladoras ali e que normalmente têm interesses próprios ali, não os seus mesmos interesses que você. E aí o terceiro caso, né, esse problema de você não poder utilizar seu dinheiro, dele ficar bloqueado e tudo, é uma moeda bem mais livre, né? E aqui vem agora o último tópico, que é o que interessa para a maioria das pessoas, mas é o que menos me interessa, por isso que eu deixei por último. Tem uma tendência a se valorizar, né? Então, é real, o Bitcoin ali, com todas essas vantagens que as pessoas estão descobrindo cada vez mais pessoas estão aqui começando a entender como é que funciona. Ah, que legal e tal. Tanto que o governo já começou a tentar alguns modelos de fiscalizar isso, de pelo menos obrigar a declaração do imposto de renda. Eu nem acho errado, eu declaro meus Bitcoins tudo certinho, porque quando você compra hoje em dia você tem que mostrar fotinha, é mó rolo. Eu acho até ok, mas a gente vê cada vez mais pessoas começando a aderir ao Bitcoin, e com isso, né, uma moeda que hoje em dia estima-se que tem pelo menos 23 milhões de usuários, tem muitas carteiras, muito acima desses 23 milhões, dependendo da metodologia adotada, você chega em diferentes números. Hoje estima-se ali, né, pelo menos hoje em fevereiro, hoje eu não sei, estima-se ali que tem só 23 milhões de usuários que tem um Bitcoin, né? Então isso aqui tem crescido, né, e a oferta limitada de novo, então você vê ali uma moeda que ela saiu aí de um valor quase nulo, né, para R$ 63.386 por Bitcoin, né? Você não é obrigado a comprar um Bitcoin, tá? Você pode comprar qualquer fração de Bitcoin, chama um satoshis ali, o que é depois da vírgula, né? Não é um Bitcoin, são satoshis. Então ele teve ali um crescimento de 4.998%, né? Foi um dos ativos que mais cresceu na nossa década, na verdade o que mais cresceu. Ele se valorizou mais que todas as maiores empresas do mundo, o Bitcoin foi o ativo que mais se valorizou aí na última década, e eu acho que tem um potencial extremamente maior, muito maior ainda, do Bitcoin crescer, né? Principalmente quando as pessoas começam a entender um pouco mais de economia. Esse processo educativo no Brasil vai também beneficiar o Bitcoin, porque você começa a ver ali o processo inflacionário, você começa a ver a quantidade de besteira que o governo faz, você começa a ver o tamanho da dívida em 70% do PIB, né? Em alguns países como o Japão, 213, você percebe que esse sistema econômico, em algum momento, ele pode não ser ali a melhor coisa do mundo, né? Ele pode ter um problema ali, ele pode colapsar por conta desse excesso de interferência estatal. Então as pessoas cada vez mais começaram a descobrir isso, né? Só para vocês terem uma ideia aí, vou colocar também para vocês aqui o gráfico de pesquisa, né? O Bitcoin alcançou a máxima histórica ali em 2017 e esse foi o pico das buscas por Bitcoins. Mas depois disso a gente vem mantendo o número de pessoas procurando por Bitcoins diariamente aí, todos os dias tem milhões de procuras pela palavra Bitcoin no Google, e isso tende a crescer no mundo inteiro, né? Teve o pico ali em 2017, sempre que se valoriza demais, a gente chega numa máxima histórica ali, o Bitcoin tá valendo 60 mil, aí as pessoas ficam, meu Deus, o Bitcoin tá valendo 60 mil, aí as pessoas querem comprar Bitcoin, mas isso é muito bom e funciona para divulgação da moeda, né? Agora uma historinha para vocês terem uma ideia de quanto o Bitcoin se valorizou, isso é muito engraçado, né? Porque a maioria das pessoas não entende como que uma pessoa pode dar valor em algo sem lastro, mas as pessoas não sabem que as notas de papel colorido hoje também do governo não tem lastro nenhum, né? Aquilo ali é simplesmente papel que o Banco Central fala,
garantido pelo meu cuspe. E não muda absolutamente nada. Se aquilo ali, se o país perde a confiança, acontece o que aconteceu na Venezuela, né? E você vê as pessoas precisando de quantidades enormes de dinheiro para comprar carne, leite, ovos, né? Você pode ver nessas imagens aí, um blocão de dinheiro, um pouquinho de carne, né? 1 quilo de carne custando um caminhão de dinheiro ali. Esse é um processo que pode acontecer com qualquer país, tá? E o Bitcoin não, porque ele não pode ser impresso, né? Não pode ser criado artificialmente, né? Já está definido o número ali que vai ser criado. Então agora uma historinha aqui só para matar para vocês, e aí se vocês quiserem eu ensino a comprar na prática, ensino como funciona, posso ensinar blockchain, os temas que mais forem chamativos e relevantes para vocês, eu volto a fazer. Isso aqui é uma abertura do assunto para eu ver se tem público. Se tiver, a gente persegue isso aqui. Eu explico muito mais profundamente, eu dei uma pincelada superficial, porque eu sei que muita gente não entende esse assunto e eu quis explicar o básico, tá? Porque do básico a gente chega no avançado, do contrário não. Então a primeira transação com Bitcoin foi feita ali em 2010, então a pessoa comprou 2 pizzas grandes por 10 mil Bitcoins. Se essa pessoa que recebeu esses Bitcoins tiverem esses Bitcoins até hoje, que eu duvido muito, ele teria ali então 635.449.923 reais em Bitcoins. Então, ali um valor que era basicamente nada, nulo na época, né? 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Se tornou aí mais de 635 milhões de reais. E eu acredito que esse processo, né, de adoção da população deve fazer ainda o Bitcoin ter uma margem de crescimento ainda muito grande, pelo menos na minha opinião, na próxima década, né, no decorrer do tempo. Não é do dia para a noite, não é porque você vai comprar que vai começar a subir. A volatilidade do Bitcoin é uma coisa extremamente alta, tá? O Bitcoin não é uma coisa que cresce assim, né? Ele faz assim, ó, tuf, 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 né? É uma coisa muito maluca, uma volatilidade ali tremenda, é só para quem aguenta mesmo, para quem não tem problema com isso. Eu tenho boa parte da minha reserva ali de valor, né, que eu considero o Bitcoin uma reserva de valor, ainda não testada pelo tempo, mas eu tenho uma parte interessante. Eu tenho uma grande parte do meu patrimônio em Bitcoin, né? Não é um valor ali muito gigante, mas eu tenho pelo menos aí uns 10% e eu penso em aumentar ao longo dos anos, tá? Eu tô comprando aí, vim fazendo, né? Eu vim a primeira compra de Bitcoin aí, vocês viram lá, 30 mil, para vocês começarem a aprender sobre a moeda, e agora eu tô querendo entrar um pouco mais no assunto porque vocês têm me perguntado muito. Vamos ver o que vocês pensam disso. Se vocês acharem que a gente deve embarcar um pouco mais nisso, a gente vai embarcar. Então um beijão.